Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Procuradoria-Geral da República pede condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Governo se reúne com empresários para tratar das tarifas de Trump. China critica ameaças de Trump contra parceiros russos e mensagem indireta enviada ao Brasil. Fisiculturista é preso em flagrante por tentativa de feminicídio. E veja também a primeira foto tirada do planeta Marte há 60 anos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo agora no Gospel News. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Segundo a PGR, Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada voltada a desacreditar do sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção. A Procuradoria-Geral da República pediu nesta terça-feira a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 de seus ex-subordinados por organização criminosa armada e golpe de Estado, entre outros crimes. Em uma nota oficial, a PGR afirma que, com a comprovação da participação das pessoas nas ações, o Procurador-Geral da República reforçou que sejam condenados pelos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes relacionados a danos ao patrimônio público. O ex-presidente de extrema-direita pode ser condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de impedir a posse de seu rival, Luiz Inácio Lula da Silva, após as eleições de 2022. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se reuniu hoje com empresários do agronegócio e da indústria nacional. Essa foi a primeira reunião do Comitê Interministerial criado pelo governo federal para elaborar uma resposta à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Geraldo Alckmin havia explicado que os encontros serão divididos em 2 blocos. Hoje de manhã, o primeiro aconteceu às 10 horas com representantes da indústria nacional. Houve presença de representantes da aviação, do aço, alumínio, celulose e máquinas. Na parte da tarde, o encontro começou às 2 horas, depois do almoço. O encontro contou com representantes do agronegócio dos setores de laranja, carnes, frutas, mel, couro e pescado. O vice-presidente disse ontem que antes de o governo tomar qualquer decisão era fundamental ouvir o setor privado, que mantém conversas com o mercado norte-americano. Além de pensar em como negociar com os Estados Unidos, o comitê também vai discutir caminhos alternativos, caso não haja acordo, como a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse em entrevista que a tentativa de Tarcísio de Freitas de dialogar com a embaixada norte-americana não foi nada inteligente. O governador de São Paulo tenta um contato direto com o governo norte-americano para evitar as tarifas de importação. Em entrevista, Eduardo Bolsonaro disse que esse movimento do governador de São Paulo não foi nada inteligente, porque já existe um canal aberto com o governo dos Estados Unidos. Ele se referia a ele mesmo. Na semana passada, o governador de São Paulo foi a Brasília se reunir com o encarregado da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para tratar sobre as consequências do tarifaço de Donald Trump a empresários brasileiros. Eduardo Bolsonaro afirmou também estar disposto a sacrificar o mandato dele para trabalhar para o povo brasileiro lá nos Estados Unidos. Ele afirmou que não vê clima para retornar ao Brasil e ser preso. Nesta semana, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores protocolou um pedido ao STF para que Eduardo tenha o mandato cassado. No documento enviado à corte, o partido acusa Eduardo de atuar para articular sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil, o que, segundo a sigla, atacaria a soberania nacional. O PT afirma que Eduardo teria agido junto ao presidente Donald Trump para influenciar na imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Os petistas também alegaram uma tentativa de obstruir a justiça brasileira por meio de sanções estrangeiras. Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil no final de fevereiro e desde então não voltou mais ao país.
O presidente Lula assinou a lei da reciprocidade, que poderá ser usada contra o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A lei permite ao Brasil taxar de volta os países que colocarem tarifas prejudiciais à economia nacional. A lei da reciprocidade foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril deste ano. Antes da lei não havia um arcabouço que permitia ao governo retalhar outro país por medidas dessa natureza. O único movimento possível seria um recurso na Organização Mundial do Comércio. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a lei não trata especificamente dos Estados Unidos ou qualquer outro país. Segundo interlocutores, a medida só será adotada em última instância, caso não haja espaço para dialogar com os Estados Unidos. Desde o anúncio das tarifas por parte de Trump, Lula tem insistido em discursos de defesa da soberania e da união nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que fechou um acordo comercial com a Indonésia. O acordo com a Indonésia é o primeiro anunciado por Trump desde que ele começou a enviar cartas a diversos líderes de países que são parceiros comerciais dos Estados Unidos. Os documentos estipulam taxas entre 25% e 50%, que serão aplicadas sobre os produtos de cada nação a partir de 1º de agosto, caso elas não cheguem a um acordo. A Indonésia, por exemplo, iria ser taxada em 32%. Desde o anúncio do tarifaço de Trump em abril, Washington só chegou a acordos com o Reino Unido e Vietnã, além de concordar com a China para reduzir temporariamente as tarifas recíprocas. Chuvas fortes atingiram parte da região nordeste dos Estados Unidos, provocando o caos em diversos espaços públicos. Uma das cidades mais atingidas foi Nova York. Um vídeo mostra a água invadindo uma plataforma de metrô e o interior dos vagões. O sistema público de trilhos na cidade foi suspenso até a água baixar. O CEO da companhia responsável pelo transporte afirmou que as inundações aconteceram porque o sistema de esgoto da cidade ficou sobrecarregado. E a China criticou as ameaças de Donald Trump contra os parceiros comerciais da Rússia. O líder americano afirmou que vai impor tarifas caso a guerra na Ucrânia não seja finalizada em 50 dias. Uma coerção que não leva a lugar nenhum. Foi assim que a China classificou nesta terça-feira a ameaça do presidente americano Donald Trump de impor tarifas severas aos parceiros comerciais da Rússia. O líder americano afirmou que vai adotar a medida caso a ofensiva russa na Ucrânia não seja suspensa dentro de 50 dias. A China se opõe firmemente a todas as sanções unilaterais, ilegais e à jurisdição de longo alcance. Não há vencedores em uma guerra tarifária, e a coerção e a pressão não resolverão os problemas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, teve um encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. O diplomata russo está em Pequim para participar de uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, uma iniciativa apresentada pelos chineses como contraponto a blocos ocidentais como a OTAN. Lavrov chegou à China após uma visita à Coreia do Norte, onde recebeu garantias de apoio na guerra contra a Ucrânia. Pequim é um aliado diplomático e econômico da Rússia e afirma ser neutro no conflito, mas nunca condenou a ofensiva russa nem pediu a retirada das tropas. O governo chinês ainda acusa os países ocidentais de prolongarem a guerra ao fornecer armamentos à Ucrânia. Uma cerimônia em Moscou oficializou a entrega de um passaporte russo para Daniel Martindale, cidadão norte-americano. De acordo com a mídia estatal, ele espionou tropas de Kiev por 2 anos enquanto morava na Ucrânia e repassou informações para as forças russas. Um americano que espionava tropas ucranianas para ajudar a ofensiva militar de Moscou no país recebeu cidadania russa. Uma cerimônia oficial foi realizada nesta terça-feira. Daniel Martindale passou 2 anos na Ucrânia após o início da ofensiva russa e, segundo a mídia estatal, transmitia coordenadas de instalações militares aos serviços secretos do Kremlin. A Rússia não é apenas a minha casa, mas também a minha família. Estou radiante que ela não está apenas no meu coração agora, mas também por direito. Martindale, que disse estar realizando um sonho, recebeu o passaporte das mãos de representantes do Ministério do Interior. De acordo com autoridades da região de Donetsk, ocupada pela Rússia, o agora cidadão russo foi resgatado em novembro, em uma operação complexa de evacuação, quando Moscou passou a temer que sua vida estivesse em risco se permanecesse na Ucrânia. O maratonista mais velho do mundo morreu aos 114 anos em um acidente de trânsito na Índia. Fauja Singh nasceu em 1º de abril de 1911. À época, a Índia ainda era parte do Império Britânico.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lamentou a morte e elogiou o maratonista, chamando ele de extraordinário e com personalidade única. E a Síria anunciou um cessar-fogo na cidade de Sueida, onde os confrontos deixaram quase 100 mortos nos últimos dias. Confrontos violentos voltaram a ser registrados na manhã desta terça-feira na cidade de maioria drusa de Sueida, no sul da Síria, onde as forças governamentais entraram nas últimas horas. Na rede social X, o Ministério da Defesa anunciou um cessar-fogo total, após um acordo com os líderes e autoridades da cidade. Um comunicado das autoridades religiosas drusas fez um apelo para que os combatentes da comunidade entregassem as armas sem resistência. Mas um dos signatários, o influente cheque Hikmat al-Jairi, pediu em outro comunicado que os combatentes enfrentassem o que chamou de campanha bárbara, acusando Damasco de ter violado seus compromissos ao continuar bombardeando a cidade. A decisão do governo central de entrar em Sueida aconteceu após 2 dias de confrontos, inicialmente entre combatentes drusos e as tribos beduínas da região, que deixaram quase 100 mortos. Um correspondente da agência France Press observou nesta terça-feira colunas de militares seguindo para o centro de Sueida e um deslocamento de artilharia ao redor da cidade. A província de Sueida abriga a maior comunidade drusa do país, uma minoria derivada do xiismo, mas considerada uma corrente esotérica que tinha quase 700 mil membros da Síria antes da guerra e que também está presente no Líbano e em Israel. E no próximo bloco, novo equipamento da Prefeitura de Diadema para acabar com os pancadões. E um fisiculturista é preso em flagrante por tentativa de homicídio. Para combater bailes funk, a Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, comprou um drone para lançar gás lacrimogênio. O drone será usado pela Guarda Civil Municipal de Diadema no monitoramento aéreo remoto e tem capacidade de lançar bombas de gás lacrimogênio. Com o novo equipamento, a Prefeitura pretende aumentar o combate aos pancadões, nome dado às festas periféricas que usam diversos sistemas de som em volume alto. A Prefeitura da cidade explicou também que, além do barulho excessivo e do desrespeito às regras de convivência, essas aglomerações frequentemente estão associadas à comercialização de produtos ilícitos, consumo de drogas e outras práticas que colocam em risco a segurança dos moradores. Uma vereadora petista criticou a nova aquisição. Segundo ela, o atual prefeito adotou o combate aos bailes funk sem diálogo com a juventude, com as comunidades e sem oferecer nenhuma alternativa cultural. Um piloto de asa delta de 54 anos morreu após perder o controle do equipamento logo após a decolagem no Morro Santo Antônio, no litoral norte de São Paulo. O homem caiu de uma altura de aproximadamente 40 metros em uma área de mata fechada. Durante o voo, ele colidiu com árvores e sofreu múltiplas fraturas. O caso foi registrado como morte suspeita. E o fisiculturista e lutador de jiu-jitsu Pedro Camilo, de 24 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele confessou ter agredido a namorada por ciúme. A vítima, de 28 anos, foi atacada dentro de um apartamento alugado por meio de aplicativo Airbnb, no bairro de Moema, na zona sul da capital paulista, onde o casal passava o fim de semana para comemorar o aniversário dela. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por vizinhos do prédio, que relataram gritos e barulhos de briga vindos de um dos apartamentos. No local, os agentes encontraram a porta trancada, mas ouviram sons de respiração ofegante do lado de dentro. Ao entrarem no imóvel, se depararam com a mulher inconsciente e caída no chão próximo à entrada, com vários ferimentos no rosto e o local com diversas manchas de sangue. Segundo os agentes que atenderam o caso, a vítima foi socorrida por uma equipe de resgate e levada ao Hospital do Campo Limpo, onde permanece internada em estado grave e entubada. Câmeras de segurança do prédio registraram a movimentação do fisiculturista. Em determinado momento, ele aparece com a mão direita ensanguentada e deixando o local com o carro da vítima. Pedro fugiu para a Baixada Santista, onde reside. Depois de denúncias e com a placa do veículo em mãos, a Polícia Militar passou a monitorar o trajeto do carro. O suspeito foi localizado dirigindo pela Avenida Presidente Wilson, na Orla de Santos. Durante a abordagem, ele não ofereceu resistência e disse que agrediu a namorada por ciúmes.
após ver conversas íntimas no celular da vítima com outra pessoa. Ele vai responder por tentativa de feminicídio. Um homem de 60 anos e a filha dele de 24 foram sequestrados por criminosos em Santo André, na Grande São Paulo. O crime aconteceu no estacionamento do Shopping ABC. De acordo com as autoridades, as vítimas foram obrigadas a entrar novamente no carro da família e deixar o local. Eles tiveram que acessar as contas bancárias e realizaram transferências no valor de R$82 mil. Logo após a transferência, eles foram soltos. Em nota, o Shopping ABC informou que prestou pronto atendimento às vítimas e aos familiares e disse também que colabora com as investigações. E a seguir, o protesto de dubladores contra o uso de inteligência artificial. E um feito inédito, a Turquia reproduziu um pão de 5.000 anos. Locutores e dubladores do México protestaram contra a inteligência artificial. A mobilização ocorreu em meio à ameaça da substituição dos profissionais pela tecnologia e também à luta pelo direito sobre as suas vozes. Uma rebelião contra as máquinas. Locutores e dubladores mexicanos utilizaram a voz, sua ferramenta de trabalho, para protestar contra o uso da inteligência artificial. A ação ocorreu em meio à ameaça do corte de empregos pelo uso da tecnologia. A presidente da Associação Mexicana de Locutores Comerciais se referiu a um vídeo publicado pelo Instituto Nacional Eleitoral no TikTok após as eleições judiciais do mês passado. Na postagem, foi usada a voz do falecido dublador José Lavat para agradecer aos eleitores por votarem. Segundo a viúva de Lavat, o uso não teve a devida permissão da família. O que estamos tentando modificar é a Lei de Direitos Autorais, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei Federal de Rádio e Televisão e a Lei de Cinematografia. Em todas elas, pedimos que a voz seja considerada um dado biométrico, para que esteja protegida. A Lei de Direitos Autorais já nos protege como atores em vários artigos, mas queremos que a nossa obra também seja protegida, para que não seja roubada por qualquer um. O papel da inteligência artificial foi um fator importante nas greves de atores e roteiristas de Hollywood em 2023. O medo dos profissionais era de que os estúdios usassem a tecnologia em tarefas normalmente realizadas por criadores humanos remunerados. Se não houver legislação, se nada for feito agora, corremos o risco da dublagem de voz desaparecer, a dublagem feita por humanos. Isso significaria a perda de emprego de milhões de artistas. Queremos uma regulação para que a maior parte das dublagens continue sendo feita por pessoas, por seres humanos, pois somos nós que conseguimos transmitir emoções. Em março, o serviço de streaming Prime Video da Amazon anunciou testes de um sistema de dublagem auxiliado por inteligência artificial. A tecnologia também vem sendo utilizada pela plataforma YouTube, que aprimorou sua ferramenta de dublagem automática no final do ano passado. Engenheiras holandesas desenvolveram um instrumento essencial para os exames ginecológicos. O projeto ainda está em estágio inicial, mas promete ser menos intimidador e doloroso. O espéculo vaginal tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas, facilitando a visualização do colo do útero e a coleta de material. Mas o instrumento-chave para exames ginecológicos provoca muita ansiedade nas pacientes. O espéculo de Cusco, o mais utilizado, é um dispositivo de metal com uma alça, um espigão e um parafuso para ajustar sua abertura dentro da vagina. Para muitas pessoas, sua inserção é desconfortável e dolorosa. Recebi muitos e-mails de mulheres que me disseram que não vão ao ginecologista por causa desse dispositivo, porque têm medo, porque passaram por uma experiência traumática. Então é muito perigoso para a saúde delas ter um dispositivo simples que simplesmente não lhes cause confiança. Para tornar o processo menos intimidador, duas engenheiras da Universidade de Delft, na Holanda, redesenharam a peça que ganhou o nome de Lilium, nome científico da flor do lírio. O que torna o Lilium tão único é que ele se abre como uma flor, em vez de um bico de pato, e tem um formato suave. Ele foi projetado pensando na paciente e não apenas no médico. Estamos realmente tentando melhorar a experiência para que a mulher esteja em uma posição confortável em um ambiente sensível.
O objeto não se esquece das necessidades médicas, pois se abre em 3 lados para evitar que as paredes vaginais se fechem, e assim permite melhor visibilidade durante os exames. Sim, parece melhor, mas sinceramente nunca vi esse instrumento, porque geralmente os médicos dizem para você sentar e abrir as pernas. Usually doctors just say sit down and open your legs. Na verdade, nunca fiz isso. Já vi no TikTok ou em outras redes sociais. E eu e meus amigos rimos muito, porque parece muito assustador. O projeto Lilium ainda está em estágio inicial e são necessários mais testes de ergonomia e pesquisas sobre materiais duráveis para aperfeiçoar o protótipo. Em seguida, os pesquisadores terão que obter certificação de segurança, realizar testes em humanos e ter autorização de comercialização. No início da Idade do Bronze, um pedaço de pão foi enterrado embaixo de uma casa antiga, exatamente onde fica a Turquia. 5.000 anos depois, arqueólogos desenterraram o alimento e ajudaram uma padaria local a recriar essa receita. Este pedaço de pão tem 5.000 anos de idade. Ele foi descoberto enterrado embaixo de uma casa antiga na Turquia em setembro do ano passado. Os arqueólogos estimam que seja do ano 3300 a.C. aproximadamente. Um dos fatores mais importantes para a boa conservação é que o pão foi enterrado logo abaixo do limite da estrutura e coberto. Então, de alguma forma, ele já estava selado. E o fato do pão ter sido enterrado depois de assado também é uma das principais razões para ele ter mantido a forma até hoje. O pão foi encontrado em uma escavação em Kuluoba, perto da cidade de Eskişehir. Com a falta de evidências escritas, o mistério aponta para uma civilização anatólia e seus costumes, como enterrar as casas antes de se mudar para outro local ou construir novas moradias sobre estruturas mais antigas, formando montes. O fato de um pedaço ter sido tirado antes de o pão ser enterrado quando a casa foi construída leva os arqueólogos a pensarem que é parte de um ritual de abundância. Podemos dizer que este é o primeiro e mais antigo pão encontrado que tenha sido moldado, fermentado e assado. Inclusive, um pedaço já foi consumido, pois ele foi partido. A descoberta emocionou os arqueólogos e as autoridades da cidade. Acho que isso é também uma responsabilidade histórica. Temos o dever de contar a história desse presente, desse patrimônio, abraçá-lo e mantê-lo para o futuro. Por isso surgiu a ideia de produzir esse pão. Dissemos, vamos escutar essa voz, a voz da terra e do pão. As análises mostraram que o pão foi feito com sementes de lentilha e farinha de farro, uma variação antiga do trigo substituída agora por trigo cavilca. Então as padarias da cidade colocaram as mãos à obra. Os primeiros pães feitos em Kuluoba foram vendidos em unidades de 300 gramas por pouco mais de $1, cerca de R$5 cada um, e se esgotaram em poucas horas. Um dos objetivos das autoridades é incentivar o cultivo do trigo cavilca, uma espécie resistente contra pragas e secas no momento em que a região enfrenta uma crise hídrica. A prefeitura acredita que, de alguma forma, nossos ancestrais estão tentando ensinar uma lição. E você já viu a primeira foto tirada do planeta Marte? O registro aconteceu há exatos 60 anos e marcou o início da exploração do planeta vermelho. Em 14 de julho de 1965, a sonda espacial Mariner 4 se tornou a primeira espaçonave a sobrevoar Marte e captar imagens próximas de outros planetas do nosso sistema solar. As imagens tiradas pela Mariner 4 foram há exatos 60 anos e revelaram um planeta árido, com uma paisagem desolada e muito mais parecida com a Lua do que com qualquer lugar da Terra. A sonda voou 9.845 quilômetros acima da superfície marciana, capturando 22 imagens do planeta. A máquina converteu o sinal analógico da câmera em um formato digital e lentamente transmitiu os dados de volta à Terra. Foram necessárias mais de 10 horas para retransmitir uma única imagem de volta à Terra. Essas fotos foram responsáveis por nos dar uma visão mais clara sobre o planeta, que até então era um mistério completo. À época, a NASA classificou essa descoberta como uma revelação profunda, não apenas pelo que sugeria sobre o passado e o presente de Marte, mas porque aumenta ainda mais a singularidade da Terra dentro do sistema solar.
A companhia de inteligência artificial de Elon Musk assinou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para usar o assistente internamente na semana passada. A tecnologia esteve na capa dos principais jornais do mundo após elogios a Adolf Hitler. A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, chamada de xAI, firmou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O objetivo é o uso do assistente de inteligência artificial generativa, que esteve cercado de polêmica nos últimos dias. O anúncio desse acordo, realizado pela empresa na rede social X, é parte de um programa de colaboração entre a companhia e o governo federal, conhecido como Grok para o Governo. Lançado no fim de 2023, Grok é o assistente de IA generativa e vira notícia com frequência por seus comentários fora de tom. Algumas das respostas do chatbot elogiavam Adolf Hitler, denunciavam estereótipos antibrancos na rede social X e o que considerava a desproporcional representação dos judeus em Hollywood. A xAI se desculpou no sábado por esse conteúdo e anunciou que havia corrigido o problema que gerou essas respostas de seu assistente. O contrato entre a xAI e o Departamento de Defesa chega em um contexto de desavenças entre Musk e o presidente americano Donald Trump pela aprovação da lei orçamentária e fiscal promovida pelo republicano. A Bélgica foi coroada campeã da Copa do Mundo de quadribol. O esporte é inspirado em uma das séries mais assistidas da história. Assim como nos livros de Harry Potter, mas sem o voo. O Quidditch, conhecido como quadribol no Brasil, é o jogo praticado por Harry Potter e seus companheiros nos famosos livros de J.K. Rowling. Na vida real, em vez de vassouras mágicas, no quadribol os jogadores correm com um cabo de madeira entre as pernas e arremessam bolas através de aros colocados no campo. Este ano, 31 equipes de todo o mundo competiram na Bélgica pelo título mundial na 6ª edição do torneio, e os anfitriões foram os vencedores. É realmente incrível, comecei nesse esporte há 12 anos com muitas dessas pessoas, compartilhando 12 anos da minha vida com elas. E conseguir isso no maior palco, com adversários incrivelmente bons, chegar a este nível é uma sensação indescritível. A Bélgica é o primeiro país europeu a vencer a Copa do Mundo. Com 4 títulos no currículo, os Estados Unidos dominaram o esporte até agora, que é disputado com equipes mistas. O quadribol realmente une as pessoas. Eu jogo nos Estados Unidos e temos pessoas de origens muito diferentes. É um esporte com muita diversidade de gênero, muito receptivo a pessoas trans. E tem havido muitas situações, governos indo em uma determinada direção, meio que retrocedendo na forma como tratam os direitos humanos. Foi ótimo jogar aqui hoje, ver diferentes países se unindo. Todos simplesmente amam o esporte e se ajudam para jogar bola. Nos últimos anos, jogadores e autoridades esportivas têm pressionado para que o quadribol se distancie de suas raízes na saga de Harry Potter e seja levado mais a sério como um esporte independente. Este torneio de 3 dias foi o maior realizado desde o lançamento da disputa em 2012. O jovem brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, alcançou a 48ª posição no ranking da ATP. Essa é a primeira vez que ele fica entre os 50 melhores tenistas do mundo. O brasileiro João Fonseca segue crescendo no tênis. O carioca de 18 anos alcançou a 48ª posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira. Ele aparece assim pela primeira vez na carreira entre os 50 melhores tenistas do mundo. A lista foi divulgada depois da disputa do torneio de Wimbledon, que terminou no domingo com o título do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, sobre o espanhol Carlos Alcaraz, número 2. João subiu 6 posições após o Grand Slam londrino, no qual avançou até a 3ª rodada e somou 1.116 pontos no ranking. O jovem carioca se prepara agora para uma série de torneios em quadradura na América do Norte, que termina com a disputa do US Open, o último Grand Slam da temporada, entre agosto e setembro. Por sua vez, Sinner aumentou ainda mais sua vantagem no topo, depois de se sagrar campeão de Wimbledon pela primeira vez. Eliminado nas quartas de final no ano passado, o italiano somou 1.600 pontos nesta semana, enquanto Alcaraz, que defendia o título, perdeu 700. O lendário sérvio Novak Djokovic, derrotado por Sinner na semifinal, segue como número 6. O Fortaleza demitiu o treinador Juan Pablo. O argentino não segurou a pressão após a derrota para o Ceará no final de semana. Ele disputou 310 jogos pelo Leão e teve 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.
O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8, nós temos aqui na Rede Gospel, na Rádio Gospel FM, em todas as nossas mídias, a transmissão do culto de batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes. Então não saia aqui da Rede Gospel de televisão. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando no YouTube TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite e até amanhã.